Olá, bem-vindo ao programa Viva com Propósitos, um oferecimento produtora e editora Inspire. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu quero deixar um texto bíblico para o seu coração, que está em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sempre tem o melhor para você e para a sua família. Esse texto é um texto tão especial que revela a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita. Que você possa realmente entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe muito bem o que fazer com você e com a sua família. Você está sem esperança? Em nome de Jesus, que você receba essa esperança que só Jesus pode dar. Eu quero deixar algo para o seu coração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar ou transformar. Então, abra o seu coração para Jesus e receba esperança. Nós vamos ter um programa hoje muito especial para você. O programa Viva com Propósitos está agora com um novo formato e novos quadros para você e para a sua família. E hoje, no programa Viva com Propósitos, Viva a Notícia, sempre uma matéria interessante preparada pela nossa equipe de jornalistas. Palavras com Mariana Madaleno, uma palavra especial para inspirar você. Escola de Paz com o educador Douglas Santos, que vai trazer instruções para que você possa educar bem os seus filhos. Não é uma tarefa tão fácil, mas ele sempre dá dicas boas. Também teremos no quadro Feminina Leila Paz, uma palavra para você, mulher. E também no Retratos da Vida, uma história fascinante de superação da Vanessa Cordeiro. Não perca, que será algo impactante. E também, um convidado especial, teremos o pastor Mário Ruiboto, pastor sênior da Igreja Centro Cristão da cidade de Lisboa, em Portugal, onde nós estaremos falando sobre muitas coisas, inclusive como a Igreja Cristã tem levado a esperança num contexto de tanta crise que Portugal e os países da Europa estão vivendo. O pastor Mário é um dos pastores das maiores igrejas ali em Portugal. Então, convido você a ficar conosco. Eu tenho certeza que será um programa muito especial. E você pode compartilhar o Viva com Propósitos pelo YouTube, também pelo face.com/Viva Propósitos e também pelo Twitter, @Viva Propósitos. E também nós aceitamos sugestões, comentários, apontamentos no contato @vivacompropósitos.com. Então fique com a gente, nós vamos ao intervalo, logo em seguida voltamos com Viva com Propósitos. A editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Vamos voltar com o programa Viva com Propósitos e agora você vai ficar com Viva Notícias, esse quadro especial para você. Realizado por uma universidade dos Estados Unidos comprovou que a música tem um grande poder no nosso organismo e na nossa mente.
Ela ajuda na recuperação de pessoas que estão doentes e até altera o nosso humor. A música é uma das artes mais preciosas porque ela fala muitas emoções da pessoa. A música, ela conversa direto com o coração da gente, parece, né? A gente coloca uma determinada música e ela tem o poder de alterar nossas sensações e nossos sentimentos. É impressionante como uma determinada música pode trazer você para baixo, né? Os famosos blues, né? Eles já deixam tudo já meio entristecido, como ela pode também colocar você para cima, jogar você para cima. Então depende do ritmo, depende da batida. Existem estudos que relacionam as batidas de uma bateria, por exemplo, com as batidas do coração de uma pessoa, e realmente uma bateria consegue alterar o ritmo cardíaco de uma pessoa, inclusive. Bateria, teclado, violão e tantos outros instrumentos que compõem uma bela melodia. Na PIB, a música vai além de um ritmo diferente. São cerca de 400 pessoas que utilizam o seu dom para levar a palavra de Deus. A gente que toca na igreja, a gente que canta na igreja, a gente canta aquilo que a gente acredita, das nossas verdades, né? Então eu falo de amor, eu falo do amor de Deus. Eu falo de experiências que eu vivo, falo de experiências que a galera da minha idade vive no âmbito daquilo que eu acredito, da perspectiva que eu acredito. A música ultrapassa a barreira cultural. Nós podemos não entender o que determinada letra quer dizer, mas nós conseguimos sentir. Uma música bem alegre, seja em qualquer língua for, ela vai falar de alegria, você vai ler a alegria na música. Uma música triste, uma música pesada, uma música cheia de dor, também eu não posso talvez entender as palavras que estão sendo cantadas naquela canção, mas eu ainda assim leio tristeza, eu leio melancolia, eu leio dor naquela melodia. E para ultrapassar barreiras, a juventude da igreja gravou um EP com 5 faixas. Um desafio que terminou em um clipe musical. Foi um desafio enorme, né? A gente poder gravar um EP, gravar músicas, né? A gente que toca na igreja há um tempo já. A gente tem um sonho de ter algo nosso gravado, né? A gente poder ouvir no rádio e tal. E quando surgiu esse desafio, um pouco mais de 2 meses antes do Reação desse ano, de 2012, foi muito legal e foi muito desafiador, né? Porque a gente não tinha experiência em estúdio, a gente não tinha experiência com esse tipo de gravação. E então a gente foi se organizando, a gente foi ensaiando no tempo que a gente tinha, algumas madrugadas. Toda melodia e expressão corporal tem uma inspiração. E no caso do diretor do musical Casas, Robson Santana, não é diferente. Eu sei que vai parecer clichê, mas a minha inspiração vem de Deus. Sabe, a inspiração que vem do alto. Eu costumo brincar que no processo de composição eu sou como um piano, sabe? O piano ele é completo, todas as teclas brancas, pretas, o pedal, ele pode estar afinado, tudo perfeito. Mas se não tiver alguém que sente ali para tocar e fazer música, não vai funcionar. E a arte não pode parar. No final desse ano, você é o nosso convidado especial para conferir mais um musical de Natal. Nós estamos sonhando com um Natal que seja tocante, que seja bem romântico, que seja bem gostoso, bem Natal mesmo, assim, aquela coisa bem envolvente, bem carinhosa, trazendo a gente para melodias suaves, mas também que coloquem a gente com um espírito mais levantado diante de todas essas desesperanças que a gente está vivendo hoje em dia, que traga mais união entre a gente, sabe? Músicas que nos abracem, assim, sabe? O sentimento que eu tenho nesse musical ao escutá-lo é um sentimento de abraço mesmo, sabe? Falando de linguagem musical, né? Então esse musical agora vai ter mais ênfase na dança e na música. Então nós vamos trabalhar com coro, orquestra, solistas e dança mais enfaticamente do que com o teatro, por exemplo. E vem aí boas surpresas, acho que vai ser muito legal. Então você acompanhou aí o Viva Notícias. Eu estou aqui com o pastor Mário Ruiboto e eu quero falar um pouquinho de quem ele é. É uma pessoa apaixonada e comprometida com a causa de Cristo e sua igreja. Em 1995, o pastor Mário Rui iniciou um pequeno grupo de reflexão bíblica que se reuniam na sala de sua casa. Este grupo expandiu-se e em 2012 nasceu o CCC, Centro Cristão da Cidade. Tornou-se uma igreja de referência e influência por todo o país. Hoje, depois de 10 anos, são mais de 800 pessoas. Muito para além daquilo que inicialmente o grupo de 12 pessoas apenas poderia ter imaginado. O pastor Mário Rui nasceu em 5 de maio
de 1968, em Loures. Ainda criança, admirava grandemente a fé que a sua mãe mantinha na adversidade, vendo a mudança que Jesus trouxe à vida do seu pai. Quando a sua conversão ocorreu em 1980, decidiu também ele seguir a Cristo 2 anos mais tarde. Cedo percebeu que o sentido da sua vida passava por se dedicar à causa que tinha transformado a sua família, ou seja, a aproximação de Cristo. Integrou o Monte Esperança Instituto Bíblico em 1988, onde completou com distinção o curso de Teologia e Educação Cristã. A sua convicção é que a igreja deve ser uma influência na sociedade, assumindo um papel renovador e transformador, trazendo um verdadeiro sentido às palavras que Jesus orienta de ser sal e luz no mundo carente de referência e causas maiores. O pastor Mário também acredita no potencial das novas gerações, na medida em que cada uma delas tem algo de novo a acrescentar às anteriores. Ele tem sido um incentivador e libertador do potencial das novas gerações, dando-lhes valor, oportunidade e responsabilidade, pois acredito que só assim consegue perpetuar o espírito pioneiro e inovador que tem marcado os grandes momentos e feitos do cristianismo. O grande desafio de sua vida é conseguir que ele e a igreja que lidera sejam excelentes na comunicação da mensagem que proclamam. Esta é a mensagem transformadora e poderosa. O pastor Mário é casado com a Amélia e tem 3 filhas. Muito especial te receber aqui, pastor Mário. Obrigado por aceitar Fabiano. O convite. Obrigado. Queria começar conversando com o senhor sobre o contexto da Europa atual. Nós aqui brasileiros temos acompanhado o mundo inteiro essa crise muito pontual que parece que a cada hora surge em algum país em específico. Na leitura de um português, como que tem sido passar por esses momentos de crise em toda a Europa? São momentos difíceis que a Europa está a passar, particularmente alguns países como Portugal, Grécia, Espanha, Irlanda. E é evidente que olhamos com alguma preocupação, nomeadamente porque esta crise está a tocar nos mais desfavorecidos e tem esvaziado a sociedade um pouco da classe média, que é o grande sustentáculo da sociedade europeia, e há um empobrecimento constante e progressivo das classes médias, e isso lança grandes desafios e traz alguma apreensão às pessoas, perceber que esta crise tem tocado de fundo na vida, no dia-a-dia das famílias, e tem roubado um pouco a esperança e o ânimo das pessoas em relação ao futuro. Essa é sem dúvida a grande conclusão que, ao falarmos com o cidadão comum, podemos chegar. A esperança está sob ataque na Europa. Já era esperado essa crise, na sua opinião? Havia alguns analistas que esperavam a crise fruto do excesso de dívida dos países. Durante os finais dos anos 80 e os anos 90, houve uma época de prosperidade e com muito endividamento público para grandes obras, grandes construções. E havia alguns analistas que já previam que a fatura deste grande investimento iria chegar um dia. E com esta crise do prime time também nos Estados Unidos, agravou. É evidente que eu creio que ninguém esperava que ela fosse tão rápida e atingisse tão fundo a vida das pessoas. Mas havia muitas vozes, principalmente na área da economia, que iam avisando que era possível acontecer um problema relacionado com o déficit público, não é? O gastarmos mais do que aquilo que recebemos, que é um princípio que se aplica desde as famílias até ao Estado, não é? Quem gasta mais do que aquilo que recebe um dia vai ter problemas. É isso que aconteceu realmente nestes países na Europa. 15% de pessoas desempregadas hoje, no contexto de Portugal, e a juventude quase cerca de 30%. É verdade. O que tem acontecido com os jovens? Como que você tem visto? Eles estão indo para a mídia? Como que eles estão tentando reagir a isso? Eles estão saindo do país? Como é que tem sido? Há uma grande procura por imigração nestes tempos. Portugal, durante a década de 90, principalmente, início do ano 2000, era um país receptor de imigração, inclusive do Brasil,
leste da Europa, Angola, etc. Neste momento está-se a passar o fenómeno ao contrário. Há muitos portugueses a emigrar para aqui, para o Brasil, Angola, Europa, e tem sido, ou pelo menos na mente dos jovens, é uma opção, visto o mercado de emprego estar muito restrito, muito fechado em Portugal. Nós nunca tivemos uma geração tão bem preparada em termos académicos como esta. O acesso à universidade, com o progresso do país, generalizou-se, e hoje nós temos a geração mais bem preparada intelectualmente e academicamente na história da nossa nação. O problema é que não há empregos para eles. A imigração é uma proposta sobre a mesa no futuro dos jovens, mas nota-se um pouco de incerteza em relação ao futuro, de escuridão de como é que vai ser o futuro. E como eu disse há pouco, não é só o euro que está sob ataque, não é só a dívida pública dos países que está sob o ataque dos especuladores. Para mim, mais grave ainda é a esperança das pessoas que está sob ataque, e da juventude também. Então, diferentemente de alguns contextos, como no Japão, que há uma dificuldade em inseri-los no mercado de trabalho, o jovem português ele quer muito trabalhar. Com esse diferencial, eles estão mais preparados do que nunca e não estão tendo condições de ter essa oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Como nunca mesmo, nós temos uma geração de jovens muito bem preparados academicamente, mas as oportunidades de emprego são muito escassas, e a tendência ainda para 2013 é um pouco de aumento ainda da taxa de desemprego em Portugal. Por exemplo, em Espanha já ultrapassa largamente os 20% em termos globais e mais de 30% nos jovens. Portanto, não é por falta de, como é lógico, de preparação, é mesmo por falta de oportunidades, de criação de emprego. Como a economia está em recessão, não há criação de novos empregos, não há criação de indústria, não é? A indústria em Portugal praticamente desapareceu, porque nos anos de prosperidade toda a gente se dedicou aos serviços, à área financeira, e áreas como a indústria, a agricultura, etc., foram desaparecendo. E hoje nós temos uma crise também de emprego muito por causa disso. Na prática, o que o português não faz mais por conta da crise? É assim, está a haver algumas mudanças, umas que eu considero até positivas, no comportamento das pessoas. As crises têm esta vantagem ou este potencial de nos fazer redimensionar as nossas prioridades. E eu creio que com a crise as pessoas estão a ver ou estão a procurar perceber que há coisas que não são assim tão importantes e que, se deixarmos de as ter ou de fazer, não perdemos assim muito com isso. Portanto, nesse aspecto, há um lado positivo. O lado mais negativo desta crise é realmente as necessidades básicas de algumas famílias que não estão a ser supridas. Há uma nova pobreza em Portugal. Sempre tivemos pobres e sempre vamos ter, não é? Aquela pobreza mais das franjas da sociedade, e que sempre houve programas de ajuda, etc. Mas há uma nova pobreza mais envergonhada, que era aquela família que vivia com o suficiente para as suas necessidades e que agora não tem o suficiente, mas tem vergonha de assumir que precisa de ajuda de terceiros para sobreviver. E essa é uma nova pobreza que está a surgir na nossa sociedade. Pode trazer um efeito psicológico muito ruim. E tem trazido. Temos que admitir que neste momento os países que estão com maiores dificuldades, e eu falo mais da realidade portuguesa, como é lógico, há uma tendência de descrédito no futuro das pessoas. Isso leva a que haja um aumento de suicídios, um aumento das doenças psicológicas, depressões, etc. Há linhas de apoio estatais, de apoio a pessoas com pensamentos depressivos, de suicídio, etc. E o tráfego nessas linhas aumentou consideravelmente.
paralelamente à crise económica, há uma crise de esperança e isso tem afetado a alma das pessoas, a alma da nação. Ok, nós vamos agora para o quadro Palavras com Mariana Madalena e logo em seguida eu volto com esse bate-papo interessante com o pastor Mário Rui Boto. Vamos falar ainda da importância da sua comunidade, da igreja, nesse contexto todo de desafio na Europa. Vamos agora ao quadro Palavras. Se for destruída no homem a fé em sua imortalidade, não somente o amor secará nele, mas também a força de continuar no mundo. Fyodor Dostoiévski. Imortalidade, eternidade, tempo, não são essas as grandes questões do homem? Num dos romances mais consagrados do mundo, o escritor russo Dostoiévski sugere que sem a eternidade, o amor do homem acabaria. Mas será que a imortalidade, a eternidade, que é um tema tão importante, faz parte mesmo dos nossos dias? A gente vive correndo tanto atrás do tempo que nós nos esquecemos de pensar sobre ele. Estamos sempre presos em nossas urgências, nossos prazos, nossas prioridades. Então passam-se os segundos no relógio, passam-se as horas, os dias e os anos. Talvez façamos isso de propósito, porque contar o tempo é contar sobre a nossa existência, é pensar sobre nós mesmos de uma maneira bem sincera e às vezes bem assustadora. Talvez nós não contemos o tempo porque a gente chegue na mesma conclusão que o poeta Rubem Alves. Ele disse que contei os meus dias e descobri que terei muito menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Mas por que então pensar no futuro? Por que pensar na imortalidade? Ao ler esse trecho dos irmãos Karamazov, alguns sugerem que é a crença na imortalidade ou a incerteza sobre ela que geraria a moral no homem. Eles estão dizendo, de certa forma, que o medo é que gera o amor, o respeito, o querer bem ao próximo. Será que é isso mesmo? Será que o medo é algo grande o suficiente para justificar a nobreza humana? Eu acredito que não. Afinal, a própria Bíblia nos diz, no amor não há medo. E o maior exemplo que nós temos disso é a própria vida de Jesus, porque ele enfrentou a morte por amor a nós. Eu só posso concluir que a eternidade não tem necessariamente a ver com o tempo, ela tem a ver com o amor. A eternidade não tem a ver com segundos passados no relógio, mas tem a ver com a nossa dimensão de vida, tem a ver com os anseios mais profundos do nosso coração. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, fala uma verdade tão profunda acerca disso. Ele nos diz que Deus fez tudo no seu tempo apropriado e ele também colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Quantas vezes nos sentimos assim? Temos medo do tempo, temos medo da eternidade, temos medo do que virá a acontecer e até mesmo aqueles que nós perdemos. Mas o que Deus diz é que nós não podemos compreender inteiramente o que Ele fez. E mesmo assim, Ele compartilhou da sua grandeza conosco. Você nasceu para ser grande, porque você é eterno. Você nasceu para um amor eterno, porque você é imortal. O que Deus nos oferece é um caminho a andar ao seu lado, de forma que você possa experimentar a eternidade, a grandeza, essa nova dimensão da vida. Hoje, ela começa hoje, e não depois da morte, e não depois de um evento, ou talvez de algo transcendente. Ela começa hoje dentro de você. É por isso que Deus é amor e é eterno. Essa é a natureza de Deus. E essa é a natureza que Ele quer compartilhar comigo e com você. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A Editora Inspire convida você a descobrir o Mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. O que inspira a sua vida?
Há 10 anos, o Ministério Propósitos Brasil vem realizando treinamentos e editando recursos para que a igreja local cresça de forma saudável e vivencie os eternos propósitos de Deus. A editora Inspire chega até você com uma nova produção, a fim de suprir uma demanda já existente em materiais de alta qualidade, unindo a experiência de uma igreja local bem-sucedida em sua missão, com um ministério interdominical estratégico e visionário. A editora Inspire apresenta recursos para inspirar a sua vida. Grandes títulos como As Palavras de Maria, uma mulher cheia de graça, com mais de 10 mil cópias vendidas. 40 dias de rendição, com mais de 10 mil cópias. Uma jornada devocional de 40 dias ao lado de Deus. Minha Vida Não é Cinema. Em cena, amor, namoro, sexo e casamento. Cobertura espiritual. Como proteger sua casa do inimigo. Autoria do pastor Carlito Paes. O Mistério, Macho e Fêmea, de Fábio Damasceno. Acesse o nosso site www.lojainspire.com.br. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Vamos continuar com Viva com Propósitos. Estamos com um cenário novo, um programa completamente dinamizado e melhor ainda para você e para a sua família. Agora vamos com o quadro Escola de Pais com o educador infantil Douglas Santos. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e estou aqui com você mais uma vez na nossa Escola de Pais. Hoje nós teremos uma pergunta muito importante, como já tivemos nos outros dias, que vai esclarecer um pouco das dúvidas que você tem no seu dia a dia. Então fique atento à pergunta do dia. Douglas, a minha filha tem 3 anos e quer fazer tudo sozinha. Como intervir? Uma criança de 3 anos querendo fazer tudo sozinha. Isso é muito interessante. A criança nessa idade, ela gosta mesmo de ser um pouco independente. Mas não é por maldade não, ela está procurando a sua identidade, está vendo até onde ela pode ir com você, mamãe. Pode ser o caso de muitos pais, inclusive de você que está me assistindo, que você tenha mais de um filho. O fato é, às vezes você fica na comparação, mas o meu outro filho que eu tive não é assim, mas será que todos os meus filhos que virão vão ser assim também? Calma, cada filho tem a sua personalidade, cada filho tem o seu traço comportamental e você precisa se acalmar. A palavra de Deus diz em Provérbios 25:15 que a paciência convence até as autoridades. Esse é um versículo muito interessante quando se trata de criança. Com criança nós temos que ter muita paciência. Se a sua filha tem apresentado esses traços de querer fazer tudo sozinha, você precisa primeiro ter paciência com ela. Ela está se descobrindo, lembre-se do que eu disse no começo. E eu quero deixar 4 lições bem básicas para você, pai que está me ouvindo, em especial para você que fez essa pergunta. A primeira lição é você esperar o momento certo de agir, desde que não ofereça nenhum risco à integridade física da sua filha. Você deixando ela fazer e ela errando, você vai ter a oportunidade de olho no olho, conversa tete a tete juntas, de chegar numa conclusão juntas, fazer da forma correta juntas. Você precisa ter muita paciência, porque muitas vezes a criança não está interessada no que você tem a oferecer. Mas a partir do momento que ela errar e você souber o momento exato de agir, a sua filha vai parar para te ouvir. Uma segunda lição para você é você ensinar da forma correta. Não ensine como você ensina um adulto. Criança é diferente, criança é totalmente lúdica. Então você tem que ensinar através de exemplos, muitas vezes através de um desenho, muitas vezes pegando as coisas e fazendo um teatrinho com as mãos para que ela possa entender e assim fazer da forma correta. Lembre-se que crianças são crianças e adultos são adultos. Ensine a criança da forma correta, da forma como ela entende. E uma terceira lição para você.
trabalhe sempre com ela a questão de que nós precisamos uns dos outros, os relacionamentos. Nós não podemos viver sozinhos, nós não conseguimos viver sozinhos. Tem muitas coisas, as tarefas diárias, seja nessa idade de 3 anos, seja com 33 anos de idade, todos nós precisamos de uma mão amiga, todos nós precisamos de uma ajuda. É por isso que Deus nos criou para vivermos em comunhão uns com os outros. Então, desde muito pequenininho, apesar da idade, independente da idade, a sua filha precisa entender que nós nascemos para viver uns com os outros, de forma ordenada, sempre pronto a aprender e sempre pronto a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado pelos pais e tudo aquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Em Salmo 133, versículo 1, diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ensine a unidade para sua filha, ensine com paciência, com perseverança, sempre convicta de que você está fazendo o correto. E você, pai, qual é a sua dúvida? Quer participar conosco aqui da Escola de Pais? Então nos envie um e-mail, escoladepais@vivacompropósitos.com. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E se porventura você perdeu alguma aula nesse caminho, algum sábado, basta você acessar o nosso canal no YouTube também. E eu gostaria muito que você fosse o próximo participante da nossa sala de aula. A sua dúvida pode ser a dúvida de vários, eu conto com você. Você então ficou com o educador Douglas Santos e mais uma dica especial para você, então cuidar dos seus filhos. Eu quero trazer uma dica de leitura para você, que é o livro Uma Igreja Brasileira com Propósitos, a explicação que faltava, do pastor Carlito Paes, pela editora Vida, com o selo Vida Acadêmica. Esse livro, que ganhou uma premiação recente, fala sobre como a sua igreja pode ser estruturada nos princípios dos 5 propósitos de Deus para a vida e para a igreja, para que a sua igreja seja uma igreja saudável e tudo que é saudável cresce. Então você pode adquirir pelo endereço virtual que aparece aí na sua tela. Vai aí então essa dica excepcional de leitura e de aprimoramento para você e para a sua comunidade. Estou aqui com o pastor Mário Rui Boto, um amigo que tem feito um trabalho excepcional em Portugal com a igreja. Pastor, como que a igreja tem conseguido aproveitar essa oportunidade que eu acho que as pessoas estão com o coração mais aberto em função de tudo que tem acontecido na sociedade atual na Europa? Como que você tem usado estratégias para levar o amor de Deus de uma forma contextualizada, aproveitando esse momento? Compartilhe um pouco conosco. Eu creio que este é um momento único, estratégico para a Igreja na Europa e em Portugal também. A mensagem do Evangelho, por natureza, é uma mensagem positiva e de esperança. E quanto mais trevas existem, mais a luz brilha. E nós estamos numa altura de depressão, de, como eu disse, a esperança sobre ataque. E mais do que nunca esta mensagem é contracorrente. E como é contracorrente, tem um magnetismo ainda maior de atração pelas pessoas, porque as pessoas não encontram esperança em lado nenhum. Os próprios governantes, pela natureza da crise, têm dificuldade em fazer previsões e, como tal, em estabelecer metas que deem esperança às pessoas. De dizer, olha, para o ano nós vamos conseguir sair da crise. É impossível eles conseguirem fazer isso. E o discurso é sempre imprevisível, não se sabe quanto tempo vai durar e isso retira a esperança às pessoas. Ora, esta é uma excelente oportunidade para a Igreja, porque a Igreja pode trazer hoje uma mensagem de esperança. Porque o Evangelho está preparado para florescer quer no Jardim do Éden, quer no deserto. E isso é uma coisa fantástica. E nós temos visto, principalmente na nossa realidade, na nossa Igreja, como nunca as pessoas virem a Cristo, como nunca abraçarem o Evangelho, como nunca abrirem as suas vidas, porque realmente o Evangelho está a servir de âncora para as pessoas e de porto de abrigo num mar completamente revolto, como é a sociedade europeia hoje. E a Igreja consegue-lhes transmitir esperança, segurança e propósito na vida. E tem sido um tempo, este último ano, foi o ano em que a Igreja Centro Cristão da cidade mais cresceu e mais expandiu na sua história, na sua curta ainda história, mas foi o ano que mais cresceu e mais expandiu. E ali em Lisboa,
Você tem quantas pessoas, pastor? Nós atualmente, o Centro Cristão da cidade é uma igreja em 3 localizações. Okay. Lisboa, Porto e Algarve. No total nós estamos com cerca de 850 pessoas. Uma das maiores igrejas hoje... Na totalidade, sim. Em Portugal. Faz parte de um grupo de igrejas de referência em Portugal. Em Lisboa nós temos cerca de 600 pessoas e as outras são distribuídas nos outros 2 campos. Mas nós estamos com projetos e vamos abrir já no sábado, dia 29 de setembro, um grupo de ligação especial também no Alentejo e temos projetado abrir mais 3 grupos de ligação especiais noutras cidades do país e vamos começar um trabalho de transmissão em direto das reuniões de domingo em Lisboa para esses sítios onde iremos abrir novos grupos, porque os pedidos de ajuda chovem mesmo, literalmente. E esta é uma oportunidade que a crise destapou. Todas as crises... O senhor percebe isso, desculpa interromper, em toda a Europa, essa abertura do coração das pessoas? Há uma abertura do coração das pessoas para uma igreja que consiga transmitir o conceito de Deus e de igreja de uma maneira que as pessoas entendam. A religião pela religião, aquela mensagem tradicional sem sentido, as pessoas não querem mais isso, porque isso não lhes traz esperança, isso não lhes traz mudança no seu dia-a-dia. Mas as igrejas que estão a conseguir contextualizar a sua comunicação, não a mensagem, porque a mensagem não precisa de ser contextualizada, ela é poderosa em si mesma, mas a comunicação que conseguem comunicar com estas gerações, estão a experimentar em toda a Europa uma grande adesão das pessoas, apesar do europeu ser considerado cético e pós-cristão, a realidade é que há uma abertura em toda a Europa para uma mensagem do Evangelho, mas comunicada de uma maneira que as pessoas se consigam relacionar e entender. Ou seja, é uma oportunidade, mas a igreja ela precisa se contextualizar à sua época, com alguns valores muito bem estabelecidos para que haja essa comunicação. Nós estávamos conversando, antes de chegarmos aqui, o jovem ali, no caso de Portugal, é o mais receptivo hoje à mensagem do Evangelho, do amor de Cristo? Os jovens são muito receptivos à mensagem quando ela é comunicada numa linguagem que eles entendem. Como vocês sabem, hoje em dia a comunicação, os processos de comunicação entre a juventude são completamente diferentes de há 10 anos atrás. Nós hoje com as redes sociais, Facebook, Twitter, etc., a comunicação é completamente diferente. A velocidade da informação é completamente diferente. O acesso à própria informação é completamente diferente. E a Igreja nunca mais pode comunicar com esta geração através da ignorância, através de uma mentalidade fechada, porque hoje a velocidade com que se chega à informação é difícil as pessoas, deixem-me usar esta expressão que nós usamos em Portugal, comerem qualquer coisa se não for bem coerente e credível. Então, a coerência e a credibilidade da Igreja é muito importante para a juventude. Se nós formos credíveis e coerentes na nossa mensagem, os jovens aderem. Ok. Eu costumo ensinar as pessoas, e ainda estava partilhando ontem com os líderes aqui na igreja e no Brasil, que a mensagem de uma igreja não é só a pregação, é o todo. E tem que haver coerência. Okay. O todo tem que ser coerente. Se for coerente, as pessoas aderem. O ambiente ele precisa dizer sim. O ambiente ele precisa ser acolhedor e a fala ela precisa tocar as pessoas, não só por meio da fala, mas dos gestos práticos, né? Toda a linguagem tem que ser perceptível para o receptor. Nós aprendemos isto na escola, no português, nas primeiras classes, que nós temos o emissor, o receptor e a mensagem. Se o receptor e o emissor não estiverem na mesma frequência, a mensagem pode ser muito boa, mas eles não entendem. Se eu estivesse aqui a falar contigo em mandarim, em chinês, eu podia estar apaixonadíssimo, eu podia estar cheio de entusiasmo, mas tu não ias perceber absolutamente nada. E muitas vezes a Igreja tem uma mensagem apaixonada, mas numa linguagem que as pessoas não entendem. E como não entendem, não podem tomar uma decisão. Quando entendem, é a minha convicção, a maioria das pessoas e da juventude diz sim. Ok. Nós vamos agora ao quadro Feminina com Leila Paz e logo em seguida voltamos com esse assunto muito interessante
de Portugal, do contexto da igreja cristã em Portugal, com o nosso amigo Mário Rui Boto. Vamos ao quadro Feminina. Oiê, bom te encontrar de novo. Estamos aqui num lugar bem interessante para falar de palavras. Hoje eu quero conversar com você sobre palavras. As palavras, elas fazem muita diferença na nossa vida. Palavras são importantes para o dia a dia, são importantes para o nosso cotidiano. Palavras fazem diferença nos nossos relacionamentos. Palavras mudam o nosso humor. Palavras mudam a nossa atitude diante da vida. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a importância das palavras que você traz para dentro de você e como elas vão acabar refletindo e como elas vão acabar assumindo uma posição de muita importância quando elas são emitidas para fora de você. Nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher o que a gente põe para dentro da gente. Nós podemos escolher das diversas fontes que a gente tem na vida. Aqui numa biblioteca, por exemplo, eu tenho milhões de livros, eu tenho milhões de ideias, eu tenho milhões de significados. Eu posso escolher quais eu quero para mim. Eu posso escolher qual filme que eu assisto, eu posso escolher qual é o seriado que eu sigo, eu posso escolher se eu vejo novela ou não. Eu posso escolher qual livro que eu leio, eu posso escolher qual a revista que eu leio. Tudo isso vai fazendo diferença no meu coração e na minha vida, na medida em que algumas coisas me ajudam, outras coisas me atrapalham. Algumas coisas realmente fazem mal para você. Alguns livros realmente são prejudiciais, trazem mensagens negativas, mensagens até de morte, mensagens que complicam nosso estado emocional, nosso interior. Alguns livros nos enchem de paz, alguns livros trazem alegria, trazem doçura, trazem coisas importantes para o nosso coração. Então eu pergunto para você, o que você tem escolhido colocar para dentro de você? Por que isso é tão importante? Porque tem horas em que você vai precisar usar de palavras, você vai precisar falar coisas para pessoas, você vai precisar dizer coisas para pessoas. Então eu quero compartilhar com você o que eu encontro em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Olha só. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Pensa bem, se você colocar para dentro de você um monte de palavras difíceis, carregadas, ruins, pesadas, o que você vai colocar na vida das outras pessoas quando for necessário você falar? Provavelmente sentimentos pesados, ruins e carregados, tanto quanto as palavras que você colocou para dentro. Agora, se você for convidado a colocar na vida de uma pessoa graça, o que você precisa ter dentro de você? Graça. Então eu estou insistindo contigo para que você busque na palavra de Deus o que você precisa para viver e o que você precisa para colocar no seu coração para você poder distribuir para outras pessoas também. A palavra de Deus diz que eu não devo falar nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra ruim, é palavra que faz mal para as pessoas. Mas que a minha boca precisa edificar os outros, conforme eles precisam. E precisa ministrar graça na vida dos outros. O que você tem escolhido colocar para dentro de você, deste universo de coisas que estão à sua disposição? Você tem escolhido colocar para dentro de você coisas que têm graça? Que trazem amor, que trazem paz ao seu coração? Ou você tem escolhido colocar dentro de você aquela novela absurda que ensina um monte de coisas esquisitas, por exemplo, brigar com todo mundo, rodar a baiana, exigir os seus direitos em todas as situações?
essa novela, ela pode ser divertida por uns instantes, mas aquilo que vai ficando dentro do seu coração vai de fato ministrar graça às pessoas que você conhece. Quais são os livros que você está lendo? Esses livros que você está lendo, eles são livros bons, livros que trazem coisas proveitosas para o seu coração? Você precisa escolher, em nome de Jesus, ler a Palavra de Deus, por exemplo. Ler livros bons que falem da Palavra de Deus. Ler livros que conduzam o seu coração para o Senhor. Eu estou falando para você de uma escolha de vida, né? O que você põe para dentro? O que você vai pôr para fora tem estreita relação com o que você põe para dentro. Então, amado, nesse universo de escolhas que você tem, escolha graça, escolha palavras de bênção, escolha palavras de alegria, escolha palavras cheias de amor, para que quando for necessário, como a Palavra de Deus convida, você possa iniciar essas mesmas coisas na vida das pessoas que você gosta. Super abraço, até a próxima vez. Vamos continuar com o programa Viva com Propósitos e agora você vai ficar com o quadro Retratos da Vida com Vanessa Cordeiro. Eu nasci num lar bastante disfuncional. Meu pai era um homem extremamente agressivo, ele era alcoólatra e constantemente agredia minha mãe. Aos 6 anos de idade, eu fui abusada sexualmente e nessa ocasião a minha mãe acabou vendo o abuso. E nessa ocasião ela me repreendeu dizendo que a culpa era minha. Aos 12 anos, o meu pai, alcoolizado, depois de muitas brigas, ele acabou cometendo um crime e assassinou minha mãe. Eu tinha 12 anos nessa época e foi uma situação bem difícil, foi um momento muito difícil para mim. Depois dessa ocasião, eu acabei indo morar com os meus avós no Paraná e a nossa relação não era muito boa. Então, isso me fez uma adolescente muito rebelde. Então eu passei a fazer coisas erradas, a sair de casa, passar noites fora. Muito cedo a minha sexualidade foi... Já encontrei a sexualidade, passei a saber o que era isso. Comecei a buscar conforto em coisas que não eram legais. A minha tia, inclusive, eu me lembro até hoje de um dia que ela olhou para mim e disse assim: eu tenho certeza que você ainda vai chegar em casa grávida e aí eu vou poder expulsar você de casa. E alguns dias depois disso, eu estava em depressão profunda, estava muito triste e aí eu tentei suicídio pela primeira vez. Logo depois do suicídio, dessa tentativa de suicídio, eu estava extremamente triste, eu saí de casa, eu estava nessa época com 15 anos, fui morar sozinha. E quando eu saí de casa, a minha vida ficou mais bagunçada ainda, porque aí eu não tinha mais ninguém para me controlar. Eu fazia o que eu queria, eu tinha acesso a coisas que eu podia, tudo que eu queria fazer eu fazia. Então a minha vida passou a ser em baladas, em barzinho, bebendo, arrumando namorado, ficava cada dia com uma pessoa diferente. Eu tentava preencher o vazio que eu sentia, né, dentro de mim com namorados. Então, dentro de uma dessas tentativas de encontrar uma pessoa, eu acabei realmente encontrando uma pessoa e fiquei durante alguns anos com ela. Chegamos a ficar noivos, aí um dia ele acabou chegando até mim, terminou o noivado, e então eu me senti muito fracassada, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu não tinha família, né? Então, quando ele quis terminar o noivado, eu achei que eu não fosse conseguir recomeçar. Então, eu tentei suicídio pela segunda vez. E então, quando eu estava no hospital, eu ouvi como uma voz que dizia para mim que tinha algo a mais para mim, né? Que a minha vida não era somente querer morrer por causa de uma pessoa, porque uma pessoa não me queria mais, que existia muito mais
para a minha vida. E eu creio hoje que com certeza era a voz do Espírito Santo falando para mim naquele dia. Então, alguns dias depois, eu procurei uma igreja, porque eu sentia que realmente eu precisava viver isso, que estava falando para o meu coração. Foi quando o Senhor começou a ministrar na minha vida a cura, né? Mas a cura veio realmente quando eu consegui perdoar o meu pai. No momento em que eu pedi perdão, ele não foi muito receptivo, ele acabou nem entendendo muito o que estava acontecendo. E depois de algum tempo, a gente pôde se entender e hoje a gente tem um relacionamento bom, a gente conversa sempre. Nesse mês eu completei 6 meses de casada, eu me casei há 6 meses e foi um sonho realizado. Foi um casamento que eu senti mesmo assim, que foi da vontade do Senhor. Ele providenciou todas as coisas, a gente nem fez muito esforço. E foi um presente, Deus me deu um marido maravilhoso e a gente começou a constituir agora a nossa família. Eu creio que em breve virão os filhos. Então eu estou muito feliz, estou muito realizada ministerialmente, tenho vivido coisas lindas no ministério. Deus me chamou para um ministério maravilhoso. Hoje eu sou integrante do Ministério Feminina e a gente está lá trabalhando na vida das mulheres, abençoando elas também. Mas hoje eu posso dizer que tudo que eu preciso, mesmo que seja a cura de uma dor, eu sei aonde eu vou encontrar, né? Eu sei que Jesus vai curar, eu sei que Jesus vai trazer a resposta, Jesus vai me dar o caminho certo, né? Ao contrário de antes, que eu não sabia para onde ir, e então eu procurava a morte, ou eu procurava uma pessoa, né? Hoje não, hoje eu procuro Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, né? Ele é o motivo de tudo. Então, para mim, por mais que eu tenha problemas que aconteçam, que é normal, hoje eu sei aonde encontrar. Então, por isso, eu posso te dizer que eu sou plenamente satisfeita em Jesus. Aí você ficou com essa história impactante da Vanessa e que você possa ter se inspirado também com esse testemunho, esse depoimento. Pastor Mário, estamos indo para o final da nossa conversa. E o que você sonha ainda viver com a igreja em Portugal? É assim, apesar da crise, nós estamos a viver como igreja um dos melhores tempos que eu já experimentei até hoje. O entusiasmo da igreja é muito grande, a vontade de fazer história é muito grande e eu acredito que as nossas vidas, elas têm um propósito no tempo certo e este é o tempo certo. Se Deus me escolheu para viver deste tempo, que é um tempo de crise, é porque eu sou, e as pessoas que estão nesta altura, as pessoas indicadas para enfrentar este desafio. E Fabiano, eu quero te dizer, eu nunca estive tão entusiasmado com a igreja e com aquilo que Deus vai fazer no futuro como agora. A crise destapou o potencial da igreja para a sociedade. E eu creio mesmo que nós temos a melhor mensagem do mundo e se nós aprendermos a comunicá-la da melhor maneira do mundo, os resultados vão ser fantásticos. E nós queremos ver não só Portugal, mas toda a Europa a ter uma relação com Deus e a abraçar a igreja não como uma instituição passada, uma instituição apenas tradicional, mas como alguma coisa fundamental, não é? Portanto, central e nuclear nas suas vidas. E eu sei que isso vai acontecer. Deixa uma mensagem para a igreja brasileira nesse final. Olha, eu estou muito contente pelo relacionamento que eu tenho com o pastor Carlito Paes, que tem sido um grande amigo e inspirador também. E eu creio que a igreja brasileira tem coisas fantásticas e que da sua abundância, daquilo que Deus está a fazer aqui, pode ser também uma inspiração e uma ajuda para a igreja na Europa e no resto do mundo. E creio que todos nós, seja em que continente estivermos, temos sempre alguma coisa para dar. E esta troca de abundância uns com os outros é uma coisa fantástica. Vocês têm sido uma inspiração, vocês têm sido uma referência. O pastor Carlito e aquilo que está a acontecer aqui nesta igreja
tem sido uma grande bênção e um grande exemplo para todos nós, e eu acredito que o melhor está mesmo para chegar, e o melhor entre estas duas nações, Portugal e Brasil, ainda está para chegar. Temos uma história comum no passado, mas a nossa melhor história ainda não foi escrita. Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Obrigado, a Igreja Centro Cristão da cidade em Lisboa e em outros lugares. É verdade. Que vai continuar crescendo. Nós ficamos aí com esse bate-papo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, viu, pela sua presença aqui no Viva com Propósitos. Você pode participar do nosso programa pelas redes sociais. Você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva com Propósitos, e também nos seguir no Twitter, @Viva Propósitos. E também pode mandar sugestões e comentários através do e-mail, contato@vivacompropósitos.com.br. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e até o próximo Viva com Propósito.
A Editora Inspire convida você a descobrir o mistério Macho e Fêmea, um livro do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Desvenda os mistérios e as diferenças entre macho e fêmea à luz da Bíblia e também da psicologia. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida. Cobertura Espiritual, um livro de Carlito Paes. Descubra como proteger a sua casa se fortalecendo na fé bíblica, com bom senso e equilíbrio. Adquira já o seu através do site lojainspire.com.br. Editora Inspire, recursos para inspirar sua vida.
nasci num lar bastante disfuncional. Meu pai era um homem extremamente agressivo, ele era alcoólatra e constantemente agredia minha mãe. Aos 6 anos de idade, eu fui abusada sexualmente e nessa ocasião a minha mãe acabou vendo o abuso. E nessa ocasião ela me repreendeu dizendo que a culpa era minha. Aos 12 anos, o meu pai, alcoolizado, depois de muitas brigas, ele acabou cometendo um crime e assassinou a minha mãe. Eu tinha 12 anos nessa época e foi uma situação bem difícil, foi um momento muito difícil para mim. Depois dessa ocasião, eu acabei indo morar com os meus avós no Paraná e a nossa relação não era muito boa. Então, isso me fez uma adolescente muito rebelde. Então eu passei a fazer coisas erradas, a sair de casa, passar noites fora. Muito cedo a minha sexualidade foi... Já encontrei a sexualidade, passei a saber o que era isso. Comecei a buscar conforto em coisas que não eram legais. A minha tia, inclusive, eu me lembro até hoje de um dia que ela olhou para mim e disse assim: eu tenho certeza que você ainda vai chegar em casa grávida e aí eu vou poder expulsar você de casa. E alguns dias depois disso, eu estava em depressão profunda, estava muito triste e aí eu tentei suicídio pela primeira vez. Logo depois do suicídio, dessa tentativa de suicídio, eu estava extremamente triste, eu saí de casa, eu estava nessa época com 15 anos, fui morar sozinha. E quando eu saí de casa, a minha vida ficou mais bagunçada ainda, porque aí eu não tinha mais ninguém para me controlar. Eu fazia o que eu queria, eu tinha acesso a coisas que eu podia, tudo que eu queria fazer eu fazia. Então a minha vida passou a ser em baladas, em barzinho, bebendo, arrumando namorado, ficava cada dia com uma pessoa diferente. Eu tentava preencher o vazio que eu sentia, né, dentro de mim com namorados. Então, dentro de uma dessas tentativas de encontrar uma pessoa, eu acabei realmente encontrando uma pessoa e fiquei durante alguns anos com ela. Chegamos a ficar noivos. Aí um dia ele acabou chegando até mim, terminou o noivado. E então eu me senti muito fracassada, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu não tinha família, né? Então quando ele quis terminar o noivado, eu achei que eu não fosse conseguir recomeçar. Então eu tentei suicídio pela segunda vez. E então quando eu estava no hospital, eu ouvi como uma voz que dizia para mim que tinha algo a mais para mim, né? Que a minha vida não era somente querer morrer por causa de uma pessoa, porque uma pessoa não me queria mais, que existia muito mais para minha vida. E eu creio hoje que com certeza era a voz do Espírito Santo falando para mim naquele dia. Então, alguns dias depois, eu procurei uma igreja, porque eu sentia que realmente eu precisava viver isso, que estava falando para o meu coração. Foi quando o Senhor começou a ministrar na minha vida a cura, né? Mas a cura veio realmente quando eu consegui perdoar o meu pai. No momento em que eu pedi perdão, ele não foi muito receptivo, ele acabou nem entendendo muito o que estava acontecendo. E depois de algum tempo, a gente pôde se entender e hoje a gente tem um relacionamento bom. A gente conversa sempre. Nesse mês eu completei 6 meses de casada, eu me casei há 6 meses e foi um sonho realizado. Foi um casamento que eu senti mesmo assim, que foi da vontade do Senhor. Ele providenciou todas as coisas, a gente nem fez muito esforço e foi um presente. Deus me deu um marido maravilhoso e a gente começou a constituir agora a nossa família. Eu creio que em breve virão os filhos. Então eu estou muito feliz, estou muito realizada ministerialmente, tenho vivido coisas lindas no ministério. Deus me chamou para um ministério maravilhoso. Hoje eu sou integrante do Ministério Feminina
e a gente está lá trabalhando na vida das mulheres, abençoando elas também. Mas hoje eu posso dizer que tudo que eu preciso, mesmo que seja a cura de uma dor, eu sei aonde eu vou encontrar, né? Eu sei que Jesus vai curar, eu sei que Jesus vai trazer a resposta, Jesus vai me dar o caminho certo, né? Ao contrário de antes, que eu não sabia para onde ir, e então eu procurava a morte, ou eu procurava uma pessoa, né? Hoje não. Hoje eu procuro Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, né? Ele é o motivo de tudo. Então, para mim, por mais que eu tenha problemas que aconteçam, que é normal, hoje eu sei aonde encontrar. Então, por isso, eu posso te dizer que eu sou plenamente satisfeita em Jesus.